Bom, gente, programa no ponto. Hoje nós estamos gravando o dia 31 de julho de 2012, uma tarde chuvosa, fria, mas é o último dia do mês de julho e nós estamos essa semana comemorando, né, mais precisamente no sábado, o dia 4, é domingo, né? Sábado, 4 de agosto, aniversário da cidade de Brusque, no qual estaremos completando 152 anos de idade. 152, meu Deus, apesar eu já estava vivo quando fez o centenário. Vocês imaginam, eu vou chegar no segundo centenário de Brusque. Já pensou? E nessa semana, né, na segunda-feira, ontem no caso, ontem, teve lá no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque uma discussão, né, tentando enxergar Brusque no ano 2040. Não sei porque não adiantaram para 2050, já que normalmente essas coisas se discutem múltiplo de 50, são 2 gerações. E ali se discutiu muita coisa de como nós nos deveríamos preparar para os próximos 28 anos ou 30 anos, como queiram. E é lógico que dificilmente se chega a uma conclusão, até porque a dinâmica desse processo é muito grande, né? E a gente sabe o que é bom hoje pode não ser bom daqui a 10 anos. Eu me lembro, e foi comentado, né, que quando em 1960, e no início dos anos 60, nós tivemos uma grande enchente em Brusque. Até então, a solução que veio para salvar a cidade de uma desgraça futura foi o corte em nossos rios, tirar as curvas do rio, transformar em reta. Resultado? Nenhum. Veio 84, outra tragédia. Aí, vou fazer as beiras-rios, que são interessantes, lógico. As beiras-rio, o rio é um só. Interessante o projeto, fui favorável, toda a vida a gente torceu a favor, só que agora a gente viu também, na última enchente, que é um canal extravasor, desce água com uma velocidade impressionante e destruindo tudo que encontra pela frente, principalmente as pessoas, mas a jusante, é um nome bonito, é rio abaixo, onde o rio normalmente encontra as curvas, aí ele segura a velocidade outra vez, aí a água vai invadindo tudo que encontra pela frente. Enfim, são situações que a tecnologia, na minha opinião, a solução da enchente só tem uma, é seca. E como nós não queremos seca, vamos conviver com a enchente. Que nós temos que nos afastar do rio e deixar para o rio que é dele, e não nos apossarmos dele, apesar de que também fiz um aterro lá no Dom Joaquim para fazer a gráfica nova, dá uns 200 metros do rio, mas queira ou não queira, é um aterro, é mais um, eu também sou o culpado, não é muito, 1.000 metros quadrados, mas ajuda, né, a brecar tudo isso aí, que daqui a pouco vai complicar ainda mais. Mas, enfim, cada geração que surge tem o direito e o dever de continuar debatendo esses assuntos. Isto posto, eu quero dizer para vocês, essa abertura eu faço assim para vocês ficarem na televisão, ligar e tal, porque senão eu apresento o cozinheiro, aí você já não sabe quem é aí, depois perguntando. Por isso que eu faço a introduçãozinha dos 5 minutos antes, que dá esse tempo. Eu quero também aproveitar um minutinho, para agradecer, né? A Karina teve semana passada, a Karina Cardoso. Desculpe, a Karina Cardoso esteve aqui gravando e ela vai passar semana que vem o programa dela. Eu troquei com o programa de hoje, que vocês estão assistindo, porque a novidade dele que ele vai contar já, que ele quer mostrar para vocês, não vou me antecipar, que vocês já dizem que eu faço a pergunta e eu mesmo respondo, então eu não vou fazer isso. Mas a Karina esteve aqui fazendo um bolo, vocês vão assistir semana que vem, foi o primeiro programa que eu me lembro que eu fiz sem corte, ele foi inteirinho, do começo ao final, para dar o tempo de você entender como se faz um baita bolo. Quantas vezes eu falei para você do bolo de rosca, se lembra? Pois ela veio aqui e fez um bolo de rosca aqui. E depois de eu chorar tanto, né, a família da Karina, agora me desculpe, eu não me lembro, eu não sei se foi a mãe dela, a irmã dela, foi uma irmã dela que fez, não foi a dona Helga Cardoso, lá na padaria Bates. Eles mandaram um bolo de morango, farinha de rosca para mim, que olha,
foi de chorar. Eu chorei em alemão, é aquele mesmo que eu falava com tanta saudade, que há mais de 30 anos eu não comia um bolo daquele tipo feito com aquela culinária tradicional alemã, aquela mesmo, não dá para contar. Obrigado à família Cardoso, obrigado, Karine, e eu vou descobrir o nome da tua irmã e eu vou agradecer outra vez aqui para dar o crédito à pessoa certa que fez o bolo. Eu estou tentando ligar para ti, Karine, a semana inteira, tu não atendesse o telefone. Tá bom? Mas obrigado mesmo, querida. Olha, valeu. Um abraço a todos vocês. Bronca no ar. Hã? Bronca no ar. Bronca dela, porque ela está certa que ela é funcionária pública. Ela trabalha no Colégio Araújo Brusco, é sinal que ela não atende o celular na hora do expediente. Então fica aí até um elogio para ela, né? Funcionária pública e responsável. E tu? Tivesse uma vez aqui no programa, abrindo um café, se não me engano, era isso? Sim, na época a gente abriu o Vovô do Café, que ele funcionou por um tempo, ali do lado do Residencial Madrid, próximo ao Hospital Evangélico. Perto do Gigor também. Perto do Ponto Gigor, o Gui, o Guilherme, são meus amigos. Depois, meu sócio não teve mais interesse de continuar, a gente terminou com aquele café, no caso. Na verdade não terminou, só fez uma transferência de local, ali junto com o Taylor Jung Cabeleireiros, que ele também mudou próximo da onde a gente já estava, então juntou a necessidade de um café com o salão. A gente ficou ali por um ano, junto com o salão, e agora estou com mais novidades, que a gente teve a necessidade de dar uma ampliada no espaço, e também fazer restaurante. Então o Café com K, que estava ali em anexo ao Taylor, está mudando, ele já aqui do lado do estúdio praticamente, da onde que a gente está gravando, na Ercílio Luz, 109, na antiga Unidunité, umas 4 construções antes do Honório, do Guarani Centro, no caso. Aquele casarão ali, a gente vai fazer restaurante, café, ele vai ficar aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, e sábado abre uma hora, das 7 da manhã. Então vai ter o café da manhã também, então? Vai, já abre desde manhã. Você estava brincando, mas vou fazer café da manhã também, é uma novidade, então, porque a gente, como o restaurante assim está aberto às 7 da manhã, é raro, não é não? É que a nossa ideia é seguir com o café mesmo que a gente já tem, que é o que a gente fez até hoje, sempre fez isso, no caso, nesse ramo. Mas não um café buffet tipo hotel, não. O café como tem no nossos lanchonetes. Café bar, como lanchonete, tem o balcão, daí faz o pedido de cada produto, a gente não é um exposto, nada. Não. Fica aí a ideia, de repente, né? Um café tipo hotel assim, com buffet, seria interessante, será que não? É uma novidade em Brusque, né? Tem, é bem interessante esse espaço. Eu já fui em alguns lugares, vários lugares que disponibilizam. Só no sentido de a gente quer ir mais, dando um passo um pouco mais devagar cada vez, que a gente tinha um café pequeno, conseguiu dar uma ampliada ali junto com o Taylor, e agora deu um passo maior que agregar o almoço com o café. Então a gente ainda, o próximo passo nosso, que não é nada definido ainda, é fazer café colonial uma vez por semana, provavelmente sábado à tarde. Só que aí não é nada decidido ainda. Mas a gente está indo caminhando nessa dinâmica de fazer toda, de tempos em tempos, agregando alguma coisa. Primeiro estabelecer o que se propõe a fazer e depois... Mas a ideia do café da manhã é interessante também. Temos que ver como é que vai ser o fluxo de pessoas, qual é a disponibilidade da casa e o que é a necessidade do público, né? Mas aparentemente é uma ideia a se pensar também no café da manhã. Quer dizer que sábado, domingo vai funcionar também? Sábado, às 7 da manhã normal, e só que em vez de fechar às 7 da noite, fecha às 6, uma horinha antes, sábado. Aí continua com o almoço normal e à tarde café igual. Aí, por enquanto, continua o café bar, que são os produtos no balcão, a gente serve como qualquer outro café que não é café colonial. Aí mais para frente a gente tem o projeto, só não vai colocar em prática agora, que seria o café colonial todo sábado à tarde, mas por enquanto a gente ainda vai estudar essa possibilidade. Eu sou mal educado, não é apresentei para vocês. Eu conversei a conversa. Como é o teu nome? Gerson. Gerson de quê? Manres. O Germanos. Tu é neto do Bruno, né? Não eras? Não.
O teu pai não é da família do Bruno Manager, da Guabiruba? Seu Bruno e meu avô, o seu Francisco, são irmãos. Ah, tá. Mas da família aqui de Guabiruba, então. É, da Guabiruba. Da divisa, né? Da divisa ali. Passa o portal 3 ruas depois. Aquela rua antes da gráfica. Do Arco-Íris, do Asma, né? Do Asma, isso. Meu amigo Asma, um abraço para ele. O Asma trabalhou comigo desde menino na gráfica ali, veio conosco. Depois ele foi fazer o voo solo, né? Ah, que bom. Então, Gerson, e o tipo de restaurante vocês pretendem? É o que nós temos em Brusque hoje, aquela comida caseira, vendida peso tal, ou vocês vão botar chapa, alguma coisa com diferenciado? Não, comida é R$ 24,90 o quilo. É comida... A gente procurou sempre reinventar algumas criações, claro, mas sempre assim. Primeiro tem que seguir algumas linhas de raciocínio. Primeiro, o tradicional que as pessoas esperam quando vão em algum lugar. Não pode ser uma comida demais, tem que ter o trivial do dia a dia. Aí, nessa caminhada da coisa, reinventar alguns produtos. Como você estava falando do bolo de farinha de rosca, que passa ano, vem ano, ele é só reinventado, mas continua a mesma coisa. Então, nessa linha, sim, no almoço a gente quer pegar algumas tradicionais, por exemplo, como essa receita que a gente vai apresentar, ela já é feita há muitos anos, é uma receita antiga que eu peguei num caderno que sempre rola por aí, de conhecido. Aí, claro, a gente agregou alguma coisa ou outra, mas é essa linha que a gente vai trabalhar. Claro que a gente vai colocar um risoto, uma massa caseira. O risoto é bom, ele pesa, ele faz assim a balança, assim, é verdade, dá um lucro bom o risoto. Mas não foi essa a intenção, mas... Não é a tua intenção, mas é verdade. Eu pego no pé sempre do pessoal, porque eu rodo muito no restaurante, aí vou no Paysandu ali, né? E ali eu pego no pé da Janete, desculpe. Da Janete, eu digo, Janete, tem risoto tipo, sempre tem um risoto disso, daquilo, lá e tal. Eu adoro risoto, né? Só que assim, né? Uma colherinha, vai a balança sobre, mas é bom. É parecido com aquele lá da Janete, praticamente a mesma linha de raciocínio. Fazer aquele nível do Paysandu ali, um nível bom, aquele nível ali. Um nível de 30 e poucos reais o quilo. Isso a gente vai fazer, a gente quer caminhar para esse nível, só com uma possibilidade um pouco mais limitado pelo valor que a gente quer proporcionar início. Então, como é um valor mais baixo, então a gente vai colocar algumas coisas que estão naquele nível, algumas coisas sempre mantendo a qualidade, mas não necessariamente aqueles produtos. Mas a gente quer caprichar no máximo, fazer uma qualidade sempre caminhando à excelência. Todo mundo, porque existe uma reclamação muito grande com a falta de mão de obra, né? Principalmente no ramo que vocês estão, o de restaurante, tem um giro muito grande, né, de profissionais dentro desse ramo. Mas está todo mundo preocupado com essa falta. No comando da cozinha, para dar o rosto de vocês, porque a cozinha tem que ter um rosto, né? Você, uma vez que instituiu aquela cozinha, pode entrar cozinheiro, sem cozinheiro, mas ele tem que permanecer com aquele referencial, aquele sabor, né? Para não estar mudando. O cara gosta, digamos, da galinha ensopada que vocês fazem ali. Ah, não, eu vou lá comer a galinha ensopada. Como é que vai ser o nome do restaurante? É Café com K Gastronomia. Porque daí ele segue a linha de restaurante e café. Não perde a matriz dele, que iniciou como um café. Primeiro a gente iniciou só com café, depois a gente fez alguns pratos prontos, que aí o risoto, as massas caseiras que a gente fazia. Para não deixar, que já era nosso carro-chefe na época, não pode deixar acabar, porque todos os clientes vão praticamente almoçar lá porque tinha. Então eles vão ir para o buffet e a gente, além disso, vai agregar outros produtos para fazer para já não deixar quem consumia sempre na mão, sempre vai ter o risoto. E o Café K Gastronomia, né? Já tem esse direcionamento como eu estava querendo comprar aquele meu pensamento, completando ele, de ter o profissional para seguir. Então eu quero comer aquela galinha ensopada, melhor que tenha lá no restaurante K. Então eu vou ali.
entendeu? Daqui a pouco o cara vai em outro, que tem outro um peixe, daqui a pouco vai outro. Tem esse da pessoa girar, né? Porque esse tipo de restaurante, ele dificilmente tem uma clientela fixa sempre, ela gira, né? Todo mundo tem um perfil, sempre que eu giro muito também aí, eu vejo as pessoas mudando de restaurante, escolhe 3 ou 4 ou 5 que elas, né, têm essa... e para você, está trazendo a mão de obra que tu já tinhas, tu mesmo vai para o comando da cozinha, como é que é essa característica do teu restaurante? Eu vou ficar no comando da cozinha, claro que auxiliado por mais pessoas, mas como você falou ali da mão de obra, não tem, pelo menos a minha visão é meio complicado delegar essa mão de obra, porque antes de abrir já mudou 3 pessoas que iam me ajudar. Então a gente conversou com pessoas há 1 mês e meio atrás, depois não deu certo, fomos com uma outra, não deu certo, e já estava tudo certo para vir, já tinha feito até cardápio e tudo, a gente acabou mudando. Então assim, e quando não deu certo a segunda pessoa, não, aí eu consegui ser mais claro isso, que eu não posso delegar, ninguém vai ficar sempre. E claro, tem as exceções. Então a gente pegou e fez, eu mesmo desenvolvi todo o cardápio, tudo que vai ser feito lá são coisas que eu sei fazer e eu que vou estar no comando da cozinha. Chegasse a pegar alguma consultoria, não? Sim, com o Nuno, ele vai me matar que eu esqueci o sobrenome dele. O Nuno, chefe Nuno, marido da Gabriela, né? Gente boa, ele dá aula. Carvalho? O Nuno, ele dá aula na... Não, ele não se guarda sobrenome mesmo. O único sobrenome que se guarda aqui é Santos, Silva, essas coisas guarda, o resto não tem, os outros são mais complicados. E o Nuno, ele é professor do Senac de Blumenau, lá também ele dá aula. Agora, não sei, a gente não entrou nesses detalhes agora. Mas ele dá aula. Ele dá aula, ele sempre deu aula. A gente fez no próprio café mesmo, ele veio, a gente deu uma passada não agora, mas assim, o princípio básico de carnes, de risotos, de molhos, a gente já está há um bom tempo caminhando e eu já fiz alguns cursos com ele mesmo específico no café e fiz alguns outros cursos no Senac e um pouco vai também, porque assim, tem que saber cozinhar. Depois que aprende a cozinhar, vai da criatividade. Então, quando a gente sabe o básico, depois as pequenas adaptações, vai seguindo o que o público gosta. Aí entra bom gosto, beleza, textura. Aí vai fazendo teste, a gente faz muito teste sempre. Tu vais ver que vai acontecer contigo, né? Eu falo isso porque... Desculpa, eu peguei uma gripezinha aí, vou ter que me aguentar. Muitas pessoas que já passaram aqui, que são do ramo, né, que nem tu tens também, iniciando na parte de gastronomia, mas já estás um pouco tempo com o café. Já foi o quê? Eu ficasse café uns 3 anos? Praticamente. 3 anos, né? 3 anos e pouco, agora eu não lembro exatamente. E essas pessoas que vão vir trabalhar contigo, tu vai ter oferta de mão de obra, que brigou lá, ficou chateado, e veio aqui, oferece emprego, mas são pessoas que trazem consigo uma vasta experiência e vão dizer para ti, Gerson, tem um prato que faz sucesso, é esse, vamos fazer dessa maneira. É lógico, tu vai assimilar aquilo, ninguém é dono da receita, tu assimilando, se a pessoa sair, tu bota alguém para fazer. O importante é tu teres as receitas e aí, diga, eu quero assim. Se outra pessoa, mas eu vou mudar, não, aqui nesse restaurante, esse pegou, eu quero desse jeito. A gente segue a linha de padronização. A gente faz a ficha técnica. É uma preferência, né? Por exemplo, nos doces que a gente faz, que são todos praticamente... É artesanal, na verdade, não vai nenhum conservante, nada. Doce, por exemplo, se deixar de seguir a ordem que estava na receita, ele já não dá certo. Se colocar gramas a menos ou a mais, ele vai desandar. Ou seja, ali a matemática não funciona, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Altera bastante. Que eu diga, com o bolo que eu fiz sábado aí, foi uma tristeza. Por exemplo, o ovo, exemplo básico que todo mundo sabe, todo que cozinha o mínimo sabe. Tem que colocar primeiro a gema, clara ou açúcar. Troca a ordem e já não fica a base para bolo, por exemplo. E o que a gente faz hoje? Por exemplo, os risotos, as massas. A gente tem tudo ficha técnica, que é a ordem a porcentagem do que vai cada produto e o modo de fazer. A gente já passou com todo o pessoal, com a equipe, toda manhã, inclusive todos vão estar ali cedo para a gente, está tudo pronto.
salvo exceções, né, que sempre uma coisa ou outra fica, mas amanhã a gente já vai começar a dar uma passada em tudo, para mesmo refinar o pessoal para já, depois de amanhã, que no caso é dia 2, para abrir. Estava falando amanhã, porque hoje é dia 31, como eu falei, amanhã é dia 1º, ele vai abrir dia 2. Como vocês estão assistindo esse programa depois do dia 2, o restaurante já está aberto, já está funcionando, você já pode dar uma experimentada, né? Normalmente, no início, enche bastante, depois a clientela se estabiliza. Isso é o normal, espera-se isso. E eu espero também que tu tenhas fôlego para tocar adiante, né? Tem sócio ou tá sozinho nessa empreitada? Sozinho nessa empreitada. Só sócio voluntário, que é minha mãe, que tadinha, que me ajuda um monte. Não tem sociedade nenhuma, estava no mercado comigo enchendo geladeira e limpando. Mãe é um espetáculo. E mãe conhece também de cozinha, né? Isso está errado, aquilo está certo, a gente queria botar a mesa do buffet no meio. Não vai ocupar muito espaço, não vai dar para passar. Já pegou, jogou para o lado. Aí quando a gente veio a mesa para montar, viu como ficou bom aqui? Qual é o nome da tua mãe? É Maria Benta Manras. Maria Benta Manras, a tua mãe ou a Manras? Não, meu pai, mano. Ela é Fischer. É Fischer? Lá da Guabiruba, Só podia ser, né? Sabe, tem o Rua São Pedro, ele divide Alsácia e a Lorena. Isso. Aí, uma época, tinha uma capelinha que dividia. Isso. Na frente da capelinha tem a irmã dela que mora, que tem um mercadinho. O mercado da carne. Mas então é parente do Ego Nicolau Fischer, não é do Ego aqui da... Porque o Ego morava lá em cima? Parente, não sei qual é o grau de... Deve ser primo, irmão. Eu acredito que é primo, só não tenho certeza absoluta. Daqueles Fischer lá de cima. Lá aquele pessoal lá é tudo gente boa ali é gente prendada. Sim. Porque com o alemão não tem, tem que saber as coisas dele pequenininho, né? Ali o negócio funciona. Ou é. Mas assim... ela tem uma visão legal da coisa, assim, então já chega da ideia disso, daquilo. Ontem a gente estava no mercado, agora estava no mercado comigo de novo. Aí estava até comentando antes de a gente começar a gravar, estava falando com a Renata. Estava agora no mercado, aí ela me ligou para perguntar o que eu vou fazer. Aí comecei a explicar, ela já queria saber, está preocupada se vai dar tudo certo, está sempre envolvida. Mas ter trazido ela junto aqui. E ela vai dar um expediente lá contigo, Nadir? Vai, ela não vai. É que assim, não, ela disse que não vai. Mas já está lá. Aí daqui a pouco chega na hora. Vai abrir dia 2? Então pelo umas 11 horas eu venho aqui, porque vai que acontece alguma coisa e precisa de alguém. Aí já fica ali nos bastidores ajudando. Tem irmãos ou irmãs? Tenho uma irmã mais velha que eu, uma irmã e um irmão mais velho, eu sou mais novo. Todos eles, os dois já têm suas profissões definidas já. Minha irmã é gerente de produção no ramo têxtil e o meu irmão, ele tem um bar na linha Boteco. Não, mas assim, é ali, sabe, perto do portal da Guabiruba, um pouco antes. Ali ele tem um... Perto do mercado Vezon, ali perto da... Não, do portal aqui da Guabiruba, ali no loteamento ali tem ali. Isso, depois do loteamento um pouquinho. Isso. É bar, fogão a lenha, aí ontem ele fez galinha velha. Petisco, galinha... Mas ele trabalha na linha de fazer... tem 15, 20 pessoas vão lá, ele faz. Aí ontem ele fez galinha velha, ensopada, polenta, arroz e salada. Daí foi os amigos, conhecem clientes, né? Aí ele fez pro pessoal ali. Como é que ele está convidado para participar aqui, para falar um pouco da vida de bar? Porque a gente quando fala boteco, né, já leva... Ele gosta do termo boteco. Mas porque é um termo que se resgata, é justamente isso que eu ia falar, porque boteco parece que remete só àquele cara que vai lá comprar uma cachaçinha, né, para ir trabalhar cedo, que no passado era boteco, dá uma força, né, afinal de contas, né? Eu com essa gripe hoje aí, eu nunca tomei cachaça na vida, mas eu peguei a gripe ali, eu vi aquela cachaçinha do Beto Stack ali, ó. Não, eu dei uma bitucada, dei uma bitucadinha para ver se melhora aqui. Mas isso tem muito. E o conceito de boteco hoje em dia, e o teu irmão não está errado, é justamente ao contrário. Comida de boteco hoje é muito famoso no Brasil. Então, quando o boteco oferece essa culinária
É uma culinária simples, né? Fácil de fazer, rápida. Para aquela turma que chega assim, sem muito compromisso, vai fazer coisa para nós beliscar, para nós comer e tal, tal. E ele está indo para essa linha. Ele vai me matar se ele não está fazendo, mas tudo bem. Eu acredito que ele está fazendo alguns dias da semana churrasco na brasa, outros dias... Porque eles obedecem o que o público pede. Eles têm um cliente meio cativo. Aí ele tem, às vezes faz bife acebolado, sempre tem alguma coisa... Tem alguns petiscos aí. A fome ninguém passa no boteco dele. Não, ali sempre dá um jeito. Sempre tem, né? Como ele trabalha no mesmo ramo que eu, assim. Pois eu digo, tu, ele é do ramo, ele tem o mesmo ramo que tu, tem muito para te ensinar. Como é o nome dele? Ivan. Ô, Ivan, vem aí, rapaz, vamos participar do nosso programa aqui. Traz a turma do boteco, a gente troca umas prosas aqui, ó. Porque a conversa de boteco é uma conversa muito legal. Ali no boteco saem as grandes verdades, viu? Aquela verdade que ninguém quer contar, se conta então de piada, mas na verdade que por trás da verdade tudo é verdade, não tem mentira não. Às vezes tem falado, né? Não fala. E aí eu queria conversar com vocês também, que muita gente tem gama do boteco, a gente vê que o homem não é fofoqueiro não, né? Não faz muita fofoca não faz no boteco, a gente ri, o mundo fala mais besteira. Um bom boteco a gente sai dando risada. Essa é a vantagem do bom boteco. Eu estou rindo porque eu e o Renato estavam falando de boteco antes. Eu gosto. Que as namoradas quase morrem de ciúme que o namorado, o marido está no boteco. Mas lá não... Um ri do outro, um faz um comentário, um bebe, fica aquelas horas ali e vai embora. Exatamente. É aquele tempinho. Realmente o boteco é uma cultura. Esse aqui é meu irmão ali, ó. Tá aí. Esse é botequeiro que é o fim do mundo. Esse é botequeiro. Tem cara de boteco? Dá uma olhadinha. Hoje a minha visita aqui é o meu irmão, engenheiro florestal Humberto José dos Santos. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso, e veio aqui visitar. Eu estou cantando ele para ele cozinhar, porque ele é metido a cozinheiro. Ele vai lá, de vez em quando ele pega uma receita aí e me conta. Não sei se é isso tudo, porque faz tempo que eu não vou na casa dele. Né? Mas ele, de vez em quando, está vindo aqui visitar nós. Mas que eu vejo se essa semana que ele vai ficar aí, ver se eu pego ele para fazer um programa com ele. Vamos ver, entrevistar os outros irmãos aí para fazer um programa de família. Mas é uma questão de ver isso com mais carinho. Vamos ver mais para frente, se dá certo. Vocês vão saber. Bom, Gerson, olha. Em termos de receita, tu vai mostrar o que para nós hoje aqui? Eu vou fazer um pernil suíno, ao molho de cachaça, gengibre. O forte dele, na verdade, vai ser a cachaça e o gengibre. Aí ele vai alguns outros agregados, que é o tradicional. Bom, nós vamos mostrar já os ingredientes. Mas o pernil de porco, essa é uma receita tradicionalmente nossa aqui, né? Esse tipo de pernil aqui é bem de... A mãe passou essa receita aí? Não foi É que assim, tudo surge com uma junção de muitas coisas. Sim. Por exemplo, pernil, eu nasci, de minha casa, toda festa tem um pernil. Sim, sempre. Aí sempre com limão, alho, cebola. Isso. Aí estava assistindo televisão, aí sempre tem, quase todo programa, chefe que inventa alguma coisa. Aí colocou um molho de cachaça. Só que aí a gente fez, aí para variar sempre dá errado, né? Nunca dá certo a primeira vez, quase. Ele ficou muito cachaça, muito forte, muito álcool. Certo. Aí eu adaptei. Coloquei limão para tirar um pouco, porque a carne de porco ou ela está temperada, ou ela está ruim se ela não tiver com tempero, ou ela está azeda com gosto de limão. Tem que saber dar uma quebrada, uma dosagem. Então aí eu coloquei a salsa, que ela tem um aroma bom, o azeite de oliva, tomilho, aí bastante água e limão para quebrar a cachaça. Porque senão ele fica aquele álcool forte. Isso. Então eu coloco mais ou menos uma proporção de uma de limão e cachaça e 3 de água, proporção. Que daí ele cobre toda a carne, dá para deixar ela marinando até 12 horas, que daí ela pega bem. E isso é interessante quando a gente coloca assar, claro que está no alumínio, mas assim, ela solta todo o sangue que tem dentro, ela cozinha por causa da cachaça. E depois, na montagem, depois no prato, eu trouxe um creme de cebola, que daí a gente pega aquele sobra que fica na travessa quando está assando. Fundo, né? Fundo. Aquele que é o bom. Aquele que dá o sabor, na verdade. Que geralmente é desperdiçado. E às vezes, porque é uma carne alta, não necessariamente ela cozinha completamente. Não, cozinhar ela cozinha. Ela não pega necessariamente aquele sabor dentro. Então a gente pode fatiar ela
e só fazer dar uma engrossada nesse molho, aí ele já dá um sabor favorecido que já tem o próprio. O que eu estou curioso justamente é isso, porque o creme de cebola ele é um espessante, né? Ele deixa o molho muito grosso, ele vai porque tem amido dentro e tal, mas vamos ver como é que fica isso lá no final da história. Vou confiar no teu. Eu gosto de carne de porco, gosto mesmo, quero fazer o pernil, não é inteiro, ele está fazendo uma fatia grossa, até porque o pernil, muita gente acha que tem que ser feito, quando fala em pernil, tem que fazer inteiro. E pouca gente faz, porque tem que convidar o exército para comer, né? Porque né, o pernil é uma inteiro. briga no mercado, né? Eu assim, dá 2 quilos, uma peça, 2 quilos. Aquela cara assim, 2 quilos? Que tem que cortar não, aí ele já veio com coisa. Aí. Tá, né? Ele só pegou assim. Aí aquela faca aqui. Aquela cara assim, só 2 quilos. É como você fala, não. Pernil imagina aquilo, né? Já imagina aquela. Eu daria também para já colocar ele em fatias e colocar assim, mas ele dá uma endurecida. Então, dá para fazer no alumínio, ele inteiro, e depois a gente vai fatiando e aproveita o molho. Tá certo. Muito bem, gente. Nós vamos dar o seguinte, vamos dar uma chamadinha nos nossos comerciais. Afinal de contas, eu tenho. Que o Ademir Pereira está me cobrando já, pô, se eu não falasse mais de mim no programa, eu digo, tem que falar. O Ademir, eu perguntei para ele trazer para o programa o irmão dele, o Sérgio, que cozinha muito bem, mas o Sérgio agora andou assumindo mais um hotel aí, diz que está de trabalho até o gogó. Então, infelizmente, tão cedo não vamos poder ter aqui conosco. E é o rei dos macetes da cozinha, que ele ensinou coisa para nós, olha, agradeço muito. E também o pessoal da Chevrolet, meu amigo Homero e o Roberto, né, 2 parceirão, que o programa No Ponto tem há muito tempo, né, 2 pessoas. O Roberto não cozinha nada, o Homero conhece bastante. Mas o Homero é muito bom mesmo também, além da cozinha ele é bom, mas ele é bom lá no balcão contando causos. Ele conta causos um atrás do outro, que é impressionante, você fica horas escutando o Homero contar as histórias. Se tudo é verdade, nunca vai saber, mas que ele convence quando conta, convence. Depois daquela que ele foi participar do campeonato de rodeio, de cavalo, aqueles que pulador, lá de salto, aliás, e o cavalo era dele, mas que ia saltar um cavaleiro profissional, o cara tinha se atrasado, ele disse, eu vou. Eu digo, seu Homero, o senhor vai mesmo? Isso aí é perigoso. Isso ele contou. Não, eu vou. E quando ele subiu no cavalo assim, levou o cavalo direitinho para a marca. Quando o locutor anunciou, agora o cavalo tal, o cavaleiro fulano. E ele estava bem dormindo, encostado no cavalo assim. Aí o cavalo sacudiu, ele subiu no cavalo, o cavalo desembestou. O cavalo desembestou, começou a corcoviar, entrou no meio do público assim. Ele se jogou do cavalo, agarrou o cavalo, o pescoço, acariciou ele, olhou na frente, o cavalo se acalmou. Aí ele conseguiu entrar na pista. Não, seu Homero, o senhor se machucou muito? Não, nós vamos. E foi campeão do torneio. É emocionante. Eu conto essa história com lágrimas no coração e no meu rosto está lá. Homero, está caindo, Homero. Se é verdade, eu não sei. Vocês perguntam para ele, mas como o Homero convence, ele convence quando conta. Eu acreditei. Eu volto no minutinho, pessoal.